Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa matéria, né? Falamos sobre direito real de superfície, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o direito real de servidão. O direito real de servidão, como todos os demais direitos reais, ele está constando lá no 1225 do Código Civil, né? Lá no rol taxativo, como eu já falei sobre o direito real de superfície. O que nós precisamos analisar quando falamos de direito real de servidão são os artigos 1378 a 1388. Então, o direito real, esse direito real que nós vamos visualizar agora, ele está previsto nesses artigos com todas as suas particularidades, a forma de sua constituição, né, o seu regramento. Desculpa, o seu regramento ele está nesses artigos mencionados que eu gostaria realmente que vocês pudessem estar acompanhando para facilitar o entendimento de vocês. A servidão, quando nós falamos em servidão, nós não vamos agora identificar mais pessoas, partes, tá? Os proprietários daqueles imóveis. Quando nós falamos em servidão, nós vamos agora visualizar prédio. Prédio, não somente, quando nós falamos em prédio, que o Código Civil dispõe ao analisar a servidão, ele não está falando em edificações, ele está falando como prédio, como imóveis, né? O imóvel urbano ou imóvel rural, independentemente de ter uma edificação ou não. Então, servidão, quando vocês lembrarem de servidão, a primeira coisa que vocês vão lembrar é de prédios, de imóveis, né? Porque o que acontece? A servidão, ela é um ônus real que ela vai ser constituído de um imóvel para beneficiar outro imóvel, independentemente de quem seja o proprietário. Significa o quê? Que ele é propter rem, que mesmo com a transferência de propriedade, essa servidão, esse direito real, ele ainda vai continuar existindo, porque ela é inerente ao imóvel em si, independentemente de quem seja o proprietário, o possuidor ou detentor desse imóvel, tá? Então, o direito real de servidão é um ônus real que ele é imposto voluntariamente pelo próprio dono, pelo proprietário. Ou seja, eu tenho um imóvel e eu decido que para facilitar, para dar melhor utilidade ou melhor comodidade ao imóvel do meu vizinho, eu vou constituir um ônus real à minha propriedade. Eu tinha uma propriedade plena, livre, poderia utilizar de qualquer forma, e em decorrência, eu digo assim, de um bom senso ou de uma gentileza, eu vou lá e resolvo gravar o meu imóvel, constituir um ônus, fazer com que o meu imóvel fique atrelado a uma finalidade para o imóvel vizinho. Significa o quê? Que a servidão, ela não é imposta por outra pessoa ao meu imóvel, e sim eu que vou lá e constituo um ônus no meu próprio imóvel. Muitas pessoas perguntam, mas qual é o cabimento disso? Vamos dar um exemplo bem clássico aqui que fica muito simples de vocês entenderem. É aquela situação de um imóvel rural em que o pai resolve dividir, né, os pedacinhos do imóvel para os filhos. Ele ainda em vida resolve fixar quais são os pedaços que cada filho vai ter direito. Fazemos lá um condomínio ou uma composse, né, em relação a esses imóveis, e de repente ele vai lá e faz essa divisão, faz o desmembramento da matrícula de cada um dos filhos, cada um fica com sua matrícula individualizada, porém, para que os filhos possam ter acesso até a rua municipal, a rua, né, pública,
eles têm a estrada municipal, ele tem a possibilidade de passar pela estrada municipal. Porém, se passar por dentro da propriedade do pai, que o pai ficou com um pedacinho lá, vai ser menor a quilometragem para eles ultrapassarem. Significa o quê? Que o pai, né, por gentileza e por serem filhos, ele declara lá, constitui lá na matrícula do imóvel dele, o pai, declarando que os filhos vão poder passar pela propriedade dele para chegar até a estrada municipal. Sempre lembrando que o exemplo que eu estou falando aqui para vocês é sobre servidão de passagem, não é a questão de passagem forçada. Porque nesse caso, os filhos, eles têm por onde chegar até a propriedade, chegar até a estrada pública, né? Sem passar pela propriedade do pai. Ele não tem, obrigatoriamente, o pai não tem que deixar os filhos passarem pela propriedade deles. Mas para facilitar, para melhor comodidade dos filhos, da utilização desse imóvel, o pai resolve deixar que os filhos passem pela propriedade dele para poder chegar com mais rapidez, né, pela estrada. Vamos entender, eu estou fazendo aqui tentando fazer um desenho para vocês aqui. Vamos entender que foi mais ou menos dessa forma aqui, ó, né? Vamos ver se fixa. Então, o pai era proprietário de toda essa área. Ele, em vida, foi lá e dividiu para cada um dos filhos, A, B, C e D, né? Cada um ficou, individualizou cada matrícula, cada um ficou com uma propriedade diferenciada, porque quando nós falamos em direito real de servidão, nós observamos o prédio, o imóvel, e não observamos a identificação de cada proprietário. E uma das características principais é que sejam prédios com proprietários diferentes, porque se for o mesmo proprietário, ele não vai caber a questão da servidão. Mas vamos lá. Vamos entender que ele dividiu, né? E tem toda uma estrada municipal aqui, ó. Correto? Significa que o A, ele pode sair da propriedade dele e passar pela estrada municipal. O D também, o C também, o B mais fácil ainda e o pai. E a questão é que lá naquela vila rural que eles moram, fica o posto de saúde aqui, a escola, né? Vai ter os mercados, tudo nessa região aqui. Para que facilite a questão de chegar no posto de saúde, na escola, na vila rural ali, o pai, quando fizeram o desmembramento das matrículas e individualizaram cada uma delas, o pai foi lá e constituiu em favor do filho, vamos colocar aqui, do filho D e do filho C, o direito de servidão de passagem. Ele identifica lá na matrícula que o filho D vai poder passar no imóvel do C e no seu próprio imóvel. E o filho C também vai poder passar no imóvel do pai. Para quê? Para diminuir, para chegar direto na estrada e chegar no posto de saúde na escola. Para diminuir o trajeto. Então, ele está dando melhor comodidade, né? Significa o quê? Que foi o pai que constituiu um direito real de servidão, em que o imóvel dele vai servir o imóvel do filho C e o imóvel do filho D. Então, ele vai constituir, né? Ah, mas e se o pai não tivesse feito isso? Sem problemas. Eles têm acesso à via pública, só que a distância será maior.
Então, essas são as primeiras características no direito de servidão, né? Que sejam, nós vamos identificar os prédios e que nós vamos chamar um de prédio dominante e prédio serviente. O prédio dominante é aquele que vai ter o benefício do direito real de servidão. O prédio serviente é aquele que vai ter o ônus lá na matrícula, devidamente registrado, em que ele vai servir o prédio dominante. Repito, os proprietários desses prédios, eles precisam ser diferentes, porque se forem os mesmos proprietários, nós vamos ter a confusão, que é algo que resulta na extinção do direito real de servidão. Nós precisamos identificar de que forma se dá a origem do direito real de servidão e de que forma se constitui o direito real de servidão. Primeiro, vamos falar um pouquinho da origem. Ele pode ser por contrato, em que as partes pactuam entre elas, ou seja, o dono de um prédio pactua com o dono do prédio vizinho de que um vai servir o outro, né? Então, fazemos um contrato e ali surgiu um direito real de servidão. Foi dado a origem de um direito real de servidão. Ou um ato de última vontade, quando fica constando lá no testamento esse direito real de servidão e de repente abre-se o testamento e a pessoa que recebe aquele imóvel vai verificar que, além de receber o imóvel, né, o testador ele foi lá e ainda constituiu um direito real de servidão em que o imóvel dele vai ter que servir o imóvel de algum vizinho, ou por uso capião, destinação do proprietário, né? Eu vou lá, tenho um imóvel e constituo no meu imóvel um direito real de servidão em relação a outros imóveis, que foi o que eu expliquei aqui, tentei explicar no desenho para vocês. E por último, a uso capião. Eu posso dar origem a um direito real de servidão pela uso capião. Quando eu falar em uso capião, eu tenho que lembrar de todos os requisitos. Posse justa, mansa, pacífica, contínua, né? Que é inconteste por um lapso temporal. Significa o quê? A pessoa, aquele prédio vizinho, ele já está fazendo uso daquela servidão em um determinado tempo. Aqui nós temos dois prazos. 10 anos, se aquele que vai pleitear a servidão pela uso capião tiver um justo título, um documento que comprove que ele já fazia uso dessa servidão, e 20 anos se ele não tiver nenhum título para comprovar. Repito, nós precisamos ter todos os requisitos inerentes a uso capião. Posse, mansa, pacífica, contínua, com lapso temporal. Aqui são 2 lapsos temporais, 10 anos e 20 anos, dependendo da existência ou não de um título. Após o momento em que eu conseguir identificar a origem desse meu direito real de servidão, eu vou fazer o quê? Registrar esse título. Com o registro do título, constituímos um direito real de servidão. Porque, vamos lá para o raciocínio, porque o direito real de servidão para que nós possamos constituir um direito real, nós precisamos de um registro. Esse registro será na matrícula do imóvel serviente. Ok? Vai estar lá na matrícula do imóvel serviente. Nós precisamos classificar essa servidão. Gente, geralmente, quando se fala em servidão, nós sempre pensamos em servidão de passagem, que é o que nós ouvimos muitas discussões a respeito, né? É o que ocorre mais discussão, e inclusive, além de ocorrer muitas discussões, existe uma confusão muito grande dos institutos, que é a passagem forçada com a questão da servidão. Então, vamos fazer a classificação desse direito real de servidão, ok? Nós
a primeira coisa que vocês têm que observar que um direito real de servidão, ele pode ter várias classificações, ele não vai ficar tão somente em uma classificação, né? Eu posso ter uma servidão, identifico a servidão e vou classificar ela ou em urbana, rústica, ou positiva ou negativa, que são essas servidões que nós vamos observar e falar um pouquinho a respeito. Então vamos lá. Eu quero que vocês acompanhem lá no... Tô abrindo o slide aqui para eu poder acompanhar com vocês. Só um minutinho. Eu quero que vocês acompanhem lá a questão dessa classificação lá no slide de vocês. Então, se vocês observarem lá, ó, ela vai dividir em servidões rústicas e urbanas, é uma classificação. Positiva e negativa, outra classificação. Aparente e não aparente, outra classificação. Contínua e descontínua, nós temos outra classificação. E as irregulares, que é aquela bem rara, que nós vamos ver que impõe limites na pessoa, assim, e não muito no imóvel, que é a essência do direito real de servidão. Então, vamos lá. Vamos à primeira classificação, que se diz respeito às servidões rústicas e urbanas. As servidões rústicas são aquelas que vão proporcionar maior utilidade ao solo. Ela não tem nada a ver com aquela coisa assim, imóvel urbano ou rural, rústica rural, urbano cidade. Não, não é isso, tá? A classificação de rústica ou urbana é eu visualizar se a comodidade, a utilidade que essa servidão está proporcionando é um imóvel que possui edificação ou tão somente ao solo, tá? Se essa utilidade, essa comodidade for em relação tão somente ao solo, nós vamos classificá-la como servidão rústica. Agora, se essa servidão, essa comodidade, utilidade for em relação a um prédio edificado, aí nós vamos classificar essa servidão como uma servidão urbana, ok? Questão de solo e questão de edificação. Não é estar localizado na zona rural urbana, tranquilo? A segunda classificação é em positiva e negativa. O que nós vamos analisar aqui? Nós vamos analisar se aquela servidão ela impõe uma prática de um ato ou uma abstenção de um ato. Significa o quê? Que a servidão positiva, né, traduz na permissão de prática de um ato sobre o prédio serviente. Servidão de passagem significa que quem estiver no prédio vizinho tem a possibilidade de passar na minha propriedade. Servidão de retirada de água significa que eu estou permitindo que quem estiver no prédio vizinho retire água lá do meu imóvel, né? Questão de servidão de passagem de tubos, cabos e tubulações, também é uma questão de positiva. E a negativa significa o quê? Que o prédio serviente, quem estiver no prédio serviente, ele tem a obrigação de abster-se, deixar de praticar determinado ato. Essa questão da negativa é algo que muitas vezes a gente fica pensando, mas que forma que eu posso visualizar isso? Vamos entender que eu tenho dois imóveis, um do lado do outro, e quero vender um deles. E chego para o comprador e falo, ok, eu vendo, mas antes nós vamos constituir um direito real de servidão no teu imóvel, aliás, no imóvel que é meu, que eu vou te vender, no fato de que você não é permitido você construir um prédio. Por quê? Porque se você construir um prédio, você vai tapar o sol e eu tenho uma piscina bem ao lado do teu imóvel.
Então, isso é uma servidão de não construir, uma servidão de não abrir janela para o lado do meu imóvel, porque eu tenho uma piscina, né? Então, o que significa? Essa servidão negativa, nós não conseguimos observar só de olhar no imóvel, porque nós vamos precisar visualizar a sua existência ou não na matrícula, porque lá na matrícula nós vamos saber da existência ou não dessa servidão negativa. A terceira classificação, nós visualizamos em aparentes e não aparentes. Aqui, basta a gente... a pergunta que nós temos que fazer para responder se é aparente ou não aparente é: pelo simples fato de eu chegar no imóvel, nesse prédio, né, serviente ou dominante, eu consigo visualizar a existência de um direito real de servidão? Se a resposta para essa minha pergunta for sim, eu consigo visualizar um direito real de servidão, eu vou ter a servidão aparente. Por quê? Porque elas manifestam-se materialmente, elas são perceptíveis. Exemplo, aqueduto, né? Aquela questão do aqueduto para eu poder deixar passar, a fazer transcorrer a água de um imóvel para o outro. Não aparente é aquela que eu não consigo visualizar. Eu preciso ir lá no registro de imóveis para verificar a existência dela. Servidão de não construir foi uma delas que nós falamos. A questão de servidão de passagem de tubos, aquelas para questão de esgoto, né? Que vai ser por baixo da terra. Eu não consigo visualizar que existe uma servidão ali. Ou tão somente uma passagem de cabos, de tubos, cabos e tubulações, como um direito real como um direito de vizinhança. Eu preciso visualizar na matrícula para saber se tem ou não essa servidão. O porquê que eu preciso que vocês entendam realmente como é uma servidão aparente e não aparente, é porque vocês precisam identificar o tipo da servidão para poder saber se vocês conseguem usucapir esse direito real de servidão. Porque muitas vezes a pessoa já tem aquela servidão há muito, muito tempo, mas não realizaram um registro, só fizeram um contrato, né? E de repente esse contrato se perdeu e a pessoa passa lá 25 anos naquele imóvel. E ela, de repente, quem adquiriu agora a propriedade do imóvel, que seria o imóvel serviente, nega a minha passagem. Eu preciso demonstrar que eu já estou passando lá há muito tempo. Eu preciso demonstrar que a minha servidão é aparente. Vocês já ouviram falar naqueles carreirinhos, né? Que tem aquele chão marcado? Aquilo é uma servidão aparente. Que se ela não estiver no registro da matrícula e eu conseguir comprovar que fazem mais de 20 anos que eu passava, que o antigo proprietário do imóvel já passava por ali, e eu vou ter que fazer provas testemunhais, eu vou conseguir usucapir o meu direito de servidão de passagem. Então, para deixar bem claro, a questão de constituir um direito real de servidão pela usucapião, independentemente de 10 a 20 anos, eu preciso ter a classificação de servidão aparente. Eu tenho que demonstrar que materialmente ela é perceptível, né? Que aquilo foi utilizado, que eu já tinha posse em relação a ela. E para finalizar, essa questão da servidão aparente, que é passível de usucapião, ela consta lá no artigo 1379 do Código Civil. Daria uma olhadinha lá, que ela vai identificar que ela precisa ser servidão aparente, tá? Outra classificação que nós precisamos também visualizar é a questão em relação aos prédios, que é contínua e descontínua. Gente, para eu classificar a servidão como contínua ou descontínua, eu preciso... A pergunta que eu tenho que fazer é:
depois de constituído esse direito real de servidão, é necessário que a pessoa venha praticar atos para que essa servidão continue existindo? Se a servidão, após ser constituída, não precisar de ato constante de uma pessoa para ela continuar existindo, ela vai ser uma servidão contínua. E se ela precisar de atos para que ela continue existindo, ela vai ser uma servidão descontínua. Então vamos lá. Servidão contínua, após a sua constituição, após ser estabelecida, ela vai continuar existindo independentemente de ato humano, de alguma atitude humana, que é a questão da passagem de água, né? Eu vou lá e faço um aqueduto, constitui um direito real de servidão, eu não preciso que o vizinho lá, o dono do prédio, ou possuidor do prédio dominante, fique praticando algum ato para que essa água continue passando. Então, ela é contínua. Na descontínua, depois de fixado, depois de estabelecido o direito real de servidão, se faz necessário um ato humano para que ela continue existindo, que é a passagem de trânsito ou a retirada de água, né? Não adianta eu constituir um direito real de servidão, de retirar a água da minha propriedade em favor de um proprietário de uma propriedade vizinha, e aquele que está possuindo, ou seja, proprietário do imóvel dominante, não ir lá e não retirar essa água, o que vai ocasionar futuramente na extinção do direito real de servidão por não uso. Tá? Então, nós precisamos visualizar isso e saber realmente de que forma fazer essa classificação de contínua e descontínua para sabermos se de repente o não uso não vai resultar ou vai resultar numa extinção em relação àquela direito real de servidão. Então, até aqui o que nós verificamos, vamos tentar colocar algumas características essenciais do direito real de servidão. Primeiro, é um direito real, porque está no 1225, lá no rol taxativo. É uma relação entre prédios, não entre proprietários, correto? Property rem significa o quê? Que ele vincula o imóvel, independentemente de quem seja o proprietário, ele não vai vincular os proprietários. Podem ser transferidos as propriedades, a posse e o direito real enquanto estiver registrado na matrícula. Aqueles que adquirirem a propriedade ou a posse do prédio serviente vai ter que respeitar o direito do prédio dominante. Só que nós temos uma classificação que é a questão das servidões irregulares, tá? Que na servidão irregular, o normal é impor limitações a prédio, né? Favor a outro. Na irregular, vai ocorrer uma limitação de um prédio em favor de uma determinada pessoa. Eu permito que somente a Janaína retire frutos do meu imóvel. Então, eu constituí, isso vai estar lá na matrícula, ela vai estar lá na matrícula constituindo um direito real de servidão de retirada de frutos, mas tão somente a Janaína que pode fazer isso. Então, ela se tornou uma servidão irregular. Não foi de um prédio em relação a um prédio, e sim, um prédio vai servir uma pessoa, tá? Ela é possível, mas não é, ela se torna irregular, porque a questão da regra e de toda a característica de uma servidão é a questão da existência de 2 ou mais prédios para podermos caracterizar essa questão de prédio serviente e prédio dominante. Além de ser property rem, ela é erga omnes, que é decorrente do absolutismo, que se dá pelo registro, todos aqueles princípios do direito real, dos direitos reais que nós já visualizamos. Voluntário, o proprietário do imóvel serviente, ele não é obrigado a constituir, porém, se ele constituir, ele vai ter, assim, a obrigação de respeitar o direito real do prédio dominante em relação
a serviência, né, que ele mesmo constituiu no prédio dele. Os proprietários dos imóveis, eles precisam, por mais que não vincule o proprietário, mas ele precisa ser de proprietários diferentes. Não consigo constituir um direito real de servidão de um imóvel meu em relação a outro imóvel meu. Não consigo, eu preciso ter proprietários diferentes para poder constituir esse direito real de servidão, porque senão não tem fundamento, né? Tanto que se eu adquirir futuramente o imóvel, eu como dona do prédio serviente, futuramente adquirir a propriedade do imóvel do prédio dominante, nós vamos ter a extinção do direito real de servidão pela confusão, porque vai se tornar um único proprietário, tanto do prédio dominante quanto do prédio serviente. Então vamos lá. Após essa questão da nossa classificação e essa questão de nós visualizarmos as características principais, nós precisamos também falar um pouquinho das despesas. Quem que é responsável pela despesa dessa servidão, né? Quem fica responsável pelas obras de conservação e manutenção dessa servidão? Nós precisamos, para responder essa pergunta, nós precisamos nos reportarmos ao artigo 1380 do Código Civil. Eu estou abrindo aqui o Código Civil para eu passar, vamos ler com calma para vocês o que dispõe esse artigo. Vamos lá, 1380. Isso me faz lembrar, né? Lê o artigo para mim, fulano de tal. Ah, professor, só um minutinho, vou abrir. Assim tá a professora Janaína. Vai abrir o Código Civil no 1380. Aí acha-se tudo, né? Menos o artigo 1380. Aquela pressãozinha básica. Vamos. Cadê? Só um minutinho. Servidão. 1380. Tá? Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil para eu ler. O dono de uma servidão pode fazer todas as obras necessárias à sua conservação e uso. E se a servidão pertencer a mais de um prédio, serão as despesas rateadas entre os respectivos donos. Vamos lá. Isso nós constamos aqui no Código Civil, né? No 1380. O que nós precisamos visualizar aqui, ó? Ele dispõe assim, ó: o dono de uma servidão pode fazer todas as obras necessárias à sua conservação e uso. Quem é o dono da servidão? O dono da servidão é o prédio dominante, tá? Não é o prédio serviente. Significa que pelo 1380, quem é responsável por todas as despesas de conservação e manutenção, todas as obras necessárias para conservar aquela servidão pelo qual ele é beneficiado, é o prédio dominante que tem que realizar, ok? Porém, o 1381, ele dispõe sobre a possibilidade de serem feitas pelo dono do prédio. Ó, as obras que se referem ao artigo antecedente devem ser feitas pelo prédio dominante, se ao contrário não dispuser expressamente o título. Significa o quê? Em regra, todas as despesas para as obras necessárias de conservação e uso
é de obrigação do prédio dominante. Porém, se lá no momento em que eles foram constituir o direito real, né? Ou por um contrato, ou pelo testamento, última vontade, eles constarem, que eles vão constar qual é a finalidade da servidão. Se lá naquele momento eles constarem uma cláusula determinando que todas as despesas, né, as obras necessárias de conservação serão de obrigação do prédio serviente, eles estão fixando de forma contrária à regra do 1381. Significa que mesmo que seja o dono do prédio dominante que vai utilizar, que vai ser beneficiado com essa servidão, o prédio serviente que vai praticar as obras para poder conservar, manter aquela servidão. Eu permito, né, eu constituo um direito real de servidão de passagem sobre o meu imóvel. E no momento de constituir o direito real de passagem em relação ao meu imóvel, né, para beneficiar o imóvel do vizinho, eu coloco lá no contrato, para evitar que fiquem entrando lá na minha propriedade, eu coloco lá no meu contrato que quem vai fazer a manutenção e conservação sou eu. Significa que eu tenho que permitir que o vizinho passe no meu imóvel e eu ainda tenho que limpar para que ele passe. Porque se eu não limpar, eu estou prejudicando um direito real e ele pode reivindicar esse direito real, tá? Ocorre que, se de repente foi pactuado em que eu, como prédio serviente, vou, né, arcar com todas essas despesas, essas obras necessárias de conservação e uso, e eu quero me exonerar, eu não quero mais, tá ficando caro para eu manter, já que eu já fiz a besteira de constituir e ficar com a obrigação de conservação e manutenção, agora eu quero exonerar-me. Eu não posso extinguir o direito real porque eu já o fiz na matrícula, mas eu quero me livrar dessa despesa de conservação e manutenção. Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso abandonar total ou parcialmente a propriedade do imóvel. Eu tenho que chegar para o dono do prédio dominante e falar, viu, eu não tenho mais condições de ficar arcando com essas despesas, então eu estou abandonando esse pedacinho ou totalmente o imóvel em favor do dono do prédio dominante. Eu abro mão da minha propriedade, eu abandono minha propriedade. No momento em que eu abandonar minha propriedade, eu estou abrindo a possibilidade de aquisição de propriedade pelo dono do prédio dominante. Abre-se duas possibilidades. O dono do prédio dominante adquirir a propriedade, aceitar porque eu abandonei, ou o dono do prédio dominante se recusar à aquisição de propriedade. Se o dono do prédio dominante adquirir a propriedade que eu abandonei, ocorre a extinção do direito real de servidão, tendo em vista a confusão, porque o dono do prédio dominante passa também a ser dono do prédio serviente. Agora, se o dono do prédio serviente abandonar, né, parcialmente ou totalmente o prédio em favor do prédio dominante, e o dono do prédio dominante falou, não, mas eu não tenho interesse, eu só quero o direito real de servidão, eu não tenho interesse na propriedade de todo o imóvel. Aí o que acontece? Voltamos à regra, né? O prédio serviente vai continuar servindo o prédio dominante, mas quem vai ter que arcar com as despesas de conservação e manutenção, nós vamos aplicar aí o artigo 1381. Voltamos para a regra. O dominante vai ter que passar a arcar com todas as despesas de conservação e manutenção. Sempre lembrando que no momento em que o prédio dominante for exercer o seu direito real de servidão, ele tem que cuidar para não prejudicar o direito de propriedade do prédio serviente. Ele tem que praticar os atos para dar finalidade ao direito real de servidão. Ah, eu tenho direito de passagem. Que legal, eu tenho direito de passagem e agora tem vários pés de maçã. Vou passar e levar uma sacolinha para retirar um monte de frutas e levar para casa. Não, eu estou
desviando da finalidade do meu direito real de servidão, o que pode causar até mesmo uma extinção futura em relação a isso. Outra situação que nós precisamos visualizar aqui também é a possibilidade de remover esse direito real. Pessoal, quando nós falarmos em remoção do direito real de servidão, não é retirar, extinguir o direito real de servidão, é remover de um lugar para o outro. Para nós visualizarmos a possibilidade de remover para um lugar para o outro, nós temos que sempre lembrar assim, há sim possibilidade. Quem pode fazer essa remoção? Tanto o prédio serviente quanto o prédio dominante. Mas quem for realizar essa remoção é quem vai ter que arcar com as custas dessa remoção. E não pode diminuir as vantagens para o prédio dominante e nem prejudicar o prédio serviente, ok? Então, remover de um lado para o outro pode. Quem vai arcar com as custas dessa remoção é aquele que solicitar a remoção, desde que não diminua a utilidade e comodidade do prédio dominante e não venha prejudicar o prédio serviente.